Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência, especialmente sobre as famílias que lidam com a realidade do autismo. No bloco anterior, você conferiu como foi a primeira corrida pela inclusão promovida em Santa Bárbara do Oeste, contando com a presença de atletas com e sem deficiência. Pois bem, essa corrida foi promovida pela AMAI, entidade sediada no município que tem como missão dar suporte às famílias que lidam com a realidade do autismo. Nós conversamos com a fundadora e presidente da entidade, estivemos lá em Santa Bárbara e agora você confere como é que foi esse bate-papo com a dona Eufrásia Agísio. Ela começa contando pra gente a sua história e a história do Victor, seu filho, e como todos eles superaram diversos obstáculos para poderem hoje estar conosco aqui no Sociedade Solidária, contando a sua história de vida. Primeiramente, eu queria que a senhora contasse pra gente um pouco da sua história de vida e o que a levou a iniciar esse trabalho. Eu tenho o Victor, que está com 13 anos hoje, foi diagnosticado autista aos 2 anos, né? E a mãe nasceu da história do meu filho, da empatia de mais 10 pessoas, 10 mulheres daqui, que são pessoas que tiveram contato comigo diariamente, né? No dia a dia, vendo a dificuldade, a busca por um diagnóstico precoce, e depois do diagnosticado, a busca por tratamento, por terapia, e o quanto tudo isso tinha um custo muito alto, né? Para uma pessoa que, como eu, que sou manicure. Né? Então a mãe nasceu dessa história, da vontade de ajudar, de levar conhecimento para as pessoas, ajudar outros pais. A família vem recebendo orientação acerca do autismo, de como tratar. A mãe tem ido em algumas escolas levar informações, orientações sobre adaptação de material. Essa realidade do autismo, ela pode bater na porta de qualquer pessoa, né? Estima-se, de acordo com dados da ONU, que no Brasil nós temos 2 milhões de pessoas com autismo. É uma quantidade muito grande. Na hora do diagnóstico, por exemplo, como foi? A senhora já tinha algum caso, tinha conhecimento pelo menos, na sua família de autismo? Como foi para o seu núcleo familiar esse momento da descoberta? Não, ninguém tinha conhecimento de autismo nenhum, foi uma surpresa para todo mundo, mesmo porque o Victor, ele aparentemente vinha tendo um desenvolvimento normal e de repente como se ele sofresse uma regressão, ele começou a se isolar, a fala dele não estava evoluindo mais, começou a ser agressivo, hiperativo, né? E nós tivemos muita dificuldade para fazer um diagnóstico por falta de conhecimento de profissionais. Uma dos trabalhos da AMAI que a gente pretende fazer ao longo do tempo é a capacitação dos pediatras, porque o pediatra é o primeiro que tem contato com a criança. E não faz parte da grade curricular, né, do médico pediatra, a parte de psiquiatria. Então, ele não tem conhecimento para poder fazer um diagnóstico. Né? Eu tive há pouco tempo em São Paulo, participando do primeiro Congresso Internacional de Autismo, e o Dr. Salomão, ele é professor do Mackenzie. Salomão Schwartzman? Salomão Schwartzman. Ele vem desenvolvendo um trabalho em Barueri, que eu falei que é o sonho trazer para Santa Bárbara, que é a capacitação dos profissionais na rede do município, que isso seria importante, né? Fica aí uma nota para todo mundo, que se tiver condição, fazer essa capacitação, porque o pediatra do município é o primeiro que tem contato. Né? Ele precisa de perceber que a criança tem alguma característica, não que isso vá diagnosticar o autismo já, mas essa criança vai ser acompanhada, né? Vai ser observada, e se realmente ficar que ela tem, então vai ter uma intervenção cedo que faz toda a diferença na vida da criança. Bom, e a senhora que tem essa história de vida, a senhora sabe na pele o que é ter o diagnóstico, depois as dificuldades que se encontra. O que a senhora tem a dizer a essas mães também? Muita força, com certeza. Eu falo que até hoje, em alguns momentos, eu ainda me permito chorar. Porque nós vivemos de uma cultura em que você vai casar, você vai ter uma família, seu filho vai estudar, então você projeta no seu filho o seu sonho dele estudar, né, dele fazer uma faculdade, e de repente você se depara com um diagnóstico e aí vai por terra, né, esse sonho que você colocou no seu filho. E eu cheguei nesse ponto, eu chorei muito, como disse agora há pouco, né? Ainda me dou o direito de, em alguns momentos, chorar, né? Mas eu falei que meu filho teria uma história de vida, ele não é porque ele tinha o diagnóstico de autismo. Então, a mãe veio, a gente divulga, tem o site, que eu tenho contato com outras famílias. Aliás, que o site foi a minha melhor terapia, né? E tendo contato com
eu tenho mães de Portugal que falam comigo. Então essa troca de informação, essa troca de dor que as pessoas falam, né? Eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer. Então isso ajuda muito, me ajuda e a minha experiência, por tudo que eu passei, ajuda aos outros pais que entram em contato. Bom, e passados 12 anos, como estão hoje as vitórias que a família já conquistou ao lado do Victor nessa luta pela inclusão? Cada conquista do Victor é uma vitória. Assim, ao longo dos anos você aprende a valorizar momentos, conquistas que talvez se ele não tivesse diagnóstico, a gente nem perceberia. A primeira vez que ele me chamou de mamãe, o abraço espontâneo quando surge dele, que é uma criança a criança autista tem muita dificuldade para o contato físico, né? Nesses dias na aula de matemática, atividade de geometria, ele conseguiu fazer as atividades contar, né? Coisa que as outras crianças não conseguiram. Então, eu soube que a professora ficou de pé, aplaudiu ele. Então, isso aí para mim, sem comentários, né? Eu queria aproveitar e agradecer a presença de vocês aqui. E eu vi o artigo do escritor José de Paiva Neto, chamado Autismo e os Desafios da Inclusão. E eu fiquei muito feliz e escrevi parabenizando. Então, a hora que eu vi o texto, né, eu achei muito interessante, não podia não comentar. Nesse texto, Autismo e Desafios da Inclusão, o escritor Paiva Neto fala sobre a importância de se dar oportunidade a todos, de se investir no capital de Deus, que é o ser humano. A senhora acha que falta esse olhar no mundo hoje, olhar para todas as pessoas, independente de terem deficiência ou não, como capital de Deus? Com certeza. Se não tiver essa visão, dificilmente você vai conseguir fazer a inclusão. A senhora, além de tomar conta da sua própria família, hoje estende seus braços também a outras famílias que convivem com essa realidade da deficiência, do autismo. Queria que a senhora contasse pra gente como é que foi, então, esse momento de estender essa luta para outras pessoas, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, na verdade, é um processo que vem acontecendo. Porque, assim, a princípio, depois do diagnóstico do meu filho, depois dele ser incluído, depois ele ter as terapias necessárias, eu me senti na necessidade de passar para outros pais o conhecimento que eu tinha. A princípio foi de uma ação civil, né, que o Estado de São Paulo é obrigado a custear o tratamento para autista. E depois contar para as famílias a história, situações do dia a dia do meu filho, que é narrado através do site. Então, a partir do site, veio assim, a MAI, né? Aí a gente vem em busca de divulgar, e aí surgiu a coisa da corrida. Então, assim, vai tomando uma dimensão sem você perceber. Vem assim, né? Quando você acredita, eu acredito na causa, eu encontrei pessoas que acreditam, que abraçaram, então ela vem naturalmente, tomando uma proporção assim. A AMAI agradece a presença de vocês e a oportunidade que vocês estão dando de divulgar o nosso trabalho. Você conferiu esse bate-papo com Dona Eufrásia Agísio, presidente e fundadora da AMAI, entidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, que se dedica à inclusão de pessoas com autismo. Ela mencionava durante a entrevista uma mensagem do diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o jornalista Paiva Neto, dedicada a todas as pessoas que se interessam, que querem saber mais sobre essa temática. E nós encerramos a nossa edição de hoje trazendo aqui a leitura desse destaque, que você pode acessar também pelo site www.paivaneto.com. Vamos então à leitura de Autismo e Desafios da Inclusão. Afirma o autor: para ampliar a conscientização de todos, alguns temas devem estar sempre em pauta. Um deles é o autismo, que atinge mais de 2 milhões de brasileiros, conforme dados da Organização das Nações Unidas, ONU. O diagnóstico precoce pode fazer enorme diferença no desenvolvimento do indivíduo. Este, ainda que seja portador de limitação física ou psíquica, possui a extraordinária capacidade para se adaptar e alcançar importantes objetivos de vida. O mundo está repleto de exemplos. O que falta às vezes é o devido investimento no capital de Deus, ou seja, na própria criatura humana. A reflexão prossegue no site do escritor Paiva Neto, e com essas palavras nós finalizamos mais uma edição do programa Sociedade Solidária, pensando todos nós a respeito do papel que nós temos desempenhados pela construção de uma sociedade mais inclusiva,
mais solidária. Será que nós estamos oferecendo respeito, oportunidades, condições a todas as pessoas para que elas possam expressar todo o seu potencial, independente de ter ou não deficiência, da sua etnia, do seu gênero? Essa é a reflexão que fica para cada um de nós e nós devemos fazer a nossa parte. O programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui. A você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, o nosso muito obrigado pela audiência. E até o próximo Sociedade Solidária.